Aí tem um outro caso, uma mulher escreve assim: Caio, eu tenho ouvido muito suas falas e parece que tenho compreendido, porém eu tenho uma grande dificuldade, que é impor limites. Como eu tenho filho e alunos, essa característica é fundamental para a minha vida. Eu não sei o que preciso fazer para que haja essa mudança em mim, de forma permanente e definitiva. Me ajude, Caio, por favor. Impor limites. Ela não consegue impor limite aos alunos e ao filho. Aí não tem condição, não é? Não dá para um mestre ensinar sem riscar limites. Não dá para um pai educar, disciplinar sem riscar limites. A gente, depois de um tempo, passa a riscar limites das pessoas para nós, quando as pessoas não têm bom senso. Eu, por exemplo, não preciso botar limites aos meus filhos hoje em dia, há muito tempo, porque eles sabem. Eles sabem. E nem eu imponho limites deles a mim, porque eles também sabem. Sabem como eu sou reservado, sabem que eu também tenho uma vida, sabem que assim como eles têm a vida deles, eu tenho a minha. Mas houve um tempo em que, como diz o livro de Hebreus, porque eles tinham pais e não eram bastardos, eles foram disciplinados conforme melhor me pareceu. É uma prerrogativa minha. Eu tenho que buscar entender o melhor possível, mas eu tenho que ter a coragem de educar conforme melhor me pareça. É o que diz o livro de Hebreus. Pois aquele que não é disciplinado, esse sim é bastardo. Nós, porém, fomos ensinados pelos nossos pais conforme melhor lhes pareceu. Ou seja, ainda que aqui e ali tivesse um excesso para lá, uma coisa a menos para cá, mas eles fizeram o melhor que puderam. E quando os pais fazem o melhor que podem, mesmo que o que façam não seja completamente certo em tudo, o simples fato de fazerem já carrega em si uma pedagogia benéfica para a criança. Ele pode até ter um senso crítico e dizer, acho que aqui ele exagerou para lá ou para cá, mas ele não crescerá traumatizado. Se aquilo for estabelecido como linha de amor, não traumatiza nunca. Nunca. Jamais. Eu não tenho uma memória de trauma do meu pai, por exemplo. E papai era um cara severo, amoroso, meigo, carinhoso, inclusivo, humano, misericordioso, mas ele riscava o chão. Dizia, não passa para cá. E, meu amigo, não passasse você para lá, porque senão você não ia querer nunca mais passar para lá. E teve alguns excessos, Caio? Teve. A severidade dele, na sua opinião? Houve 1 ou 2 excessos, mas não me magoaram. Teve um dia até que eu considero que ele foi completamente burro, estúpido, orgulhoso, arrogante. Mas eu sabia que ele não era nada disso, ele era bom, generoso. Mas quando eu fiz 7 anos de idade, ele me chamou na presença de uns amigos, uns juízes, desembargadores, autoridades que estavam lá em casa, clientes dele muito importantes, aquele monte de gente tomando os uísques importados e aquela coisa toda, no tempo que ele era um advogado famoso. Eu só tinha 7 anos de idade, ele era advogado industrial, homem de negócio, um monte de coisa. E eu tô lá, brincando com os amigos, feliz da vida, um aniversário feliz de 7 anos de idade. De repente ele me chama aí pelas 6 da tarde, 7 da noite, por aí, e minha mãe acender lá o bolo do parabéns para você. E ele queria, papai era uma pessoa que gostava de marcar as coisas com solenidade. Ele era um homem solene. E aí parou tudo, falou, meu filho, venha cá. Eu fui, fiquei na frente dele, os amigos ali. E ele me disse, você sabe que você
é mais do que um garoto de 7 anos. Você já é um homem em muitas coisas. E eu sei que você está crescendo para se tornar um homem. E para marcar, ele disse, não, talvez em outras palavras, mas foi isso que ele disse. E para marcar essa minha certeza de que aqui diante de mim está um homem, eu lhe comprei um presente adulto. Aí ele abriu uma caixa, tinha um relógio todo folheado a ouro, suíço. Se eu estava fazendo 7 anos, então isso deve ter sido em 1962. Março de 62. Um relógio folheado a ouro suíço chamado Milus. Naquele tempo, o avião da moda no mundo era o Caravelle. Lembra do Caravelle? Passou um vídeo do Caravelle aqui, da Caravelle, aposentadoria dele. ele tinha aquela asa assim um pouquinho para trás. Lembrava um pouco o Concorde. Concorde. É o Concorde. Ele dava aquela asinha. E então, conclusão, o Caravelle era o avião da moda. Em cima do relógio aqui, ele todo banhado a ouro, bonitão, aquela corrente de banhado a ouro, corria um outro vidro embaixo desse vidro aqui que marcava os segundos com um Caravellezinho na ponta de ouro. Olha que bonito. Voando por cima do relógio, isso em 62, marcando o tempo. Aí todos os amigos, uau, coisa linda. Onde foi? Mandei vir da Suíça para ele. E eu olhei para aquilo, rapaz, me deu uma brochada. Te deu uma brochada? Pô, eu tava querendo uma bola de couro, número maior. Porque eu tinha aquelas 2. Eu queria pelo menos uma 3. De couro mesmo, pesada, pra matar no peito. Eu queria uma bola. Aí vem aquela porcaria de um negócio de não sei quantos mil dólares. Você não queria um relógio? Eu queria. O Caravelle de segundo. Eu achei ruim demais. Aí eu olhei pra ele e falei, puxa, pai, eu queria só uma bola. Ele não falou nada, porque ele era na dele. Papai não passava recibo. Sei. Ninguém, sai, os amigos, riram. A criança é tão engraçada. Ele deu aquele sorrisinho dele. Eu não vi direito o que estava acontecendo, mas eu sei o que aconteceu. Ele deve ter acalmado o povo ali, distraiu todo mundo uns 15 minutos, 20, pediu licença. Só sei quando ele passou por mim no quintal, eu correndo atrás da bola com os meninos. Eu me lembro bem daquele suor gelado, quando você está correndo, criança, e que não consegue parar de tanto excitamento, de alegria. Aquele suor gelado, a noite chegando, estava meio friozinho no vento. Aí eu naquela euforia. Aí eu só ouvi papai dizer, Caio Fábio, me siga, por favor. Eu falei, será que o papai quer falar comigo? Papai, ele tinha umas coisas, às vezes, de me dizer, umas coisas importantes. Sim, ele dava aquela... Dava, aí eu segui. Espera aí, gente. Aí quando andamos uns 80, 100 metros, até o porão da casa da minha avó. Entramos lá, ele fechou o portão, a porta grande. Entramos, eu vi que ele tirou o cinturão, eu falei, o bicho vai pegar. Acabou pra mim. Aí ele falou, fique em pé aqui na minha frente de costas, não grite, não se jogue no chão. Aí, rapaz, o cinturão começou a comer, né? Pá! E pá! E ele batia. Era forte, couro e ardia. E vai, eu doido pra me jogar no chão, gritando que ele tava insuportável. Não se jogue no chão e não grite. E o pau cantou até que ele parou. Depois ele falou, vire pra mim, eu morto de chorar em silêncio, olhando pra ele. Ele falou, você nunca mais me trate assim. Se você achar que não gostou, me diga depois. Ou nem me diga, me poupe dessa vergonha. Você pelo menos aprenda a ser educado quando não gostar do que recebeu. Para mim foi um grande exagero. Se ele tivesse falado só isso, para mim já bastaria eternamente. Já dá uma caceta. Não. Aquilo ali, eu perdoei ele na hora.
Porque eu pensei, ele está fazendo isso por causa daqueles amigos. Se não tivesse ninguém aqui, ele teria me chamado, me dito isso. Eu entendi, eu era um garoto com 7 anos, eu entendia muito mais coisas do que se sonha. Não entendia, e eu perdoei, tanto é que eu não fiquei com trauma nenhum. Depois, quando ele se converteu, ele um dia me perguntou quais tinham sido as coisas mais injustas que ele tinha feito a mim. Aí eu falei, pai, foram muito poucas comparadas com tudo que de errado eu fiz contra você. E você não tá sabendo até hoje? É, né? Foi brincadeira. E aí ele falou, mas me conte. Eu contei, uma delas foi essa. Você citou esse falei, episódio. Ele falou, o que você sentiu? Eu falei, nada, eu te entendi. Eu achei que se não estivesse lá o desembargador não sei quem, o doutor Raiol, mas não sei quem, nem sei qual, seu Calbi, nem lá, nem aquele povo todo, você só tinha feito isso. Mas eu te perdoei, eu não fiquei com nada. Você foi tão bom. Você tinha direito de errar 1000 vezes mais contra mim, de tanta bondade que eu recebi. Uhum. Então, tem que estabelecer limite, minha filha, senão a gente não educa ninguém. No ato de estabelecer limites, às vezes a gente erra, mas quando a gente faz tudo com amor, o nosso erro é consertado na interpretação dos nossos filhos, ou até dos nossos alunos, quando a pessoa sente que aquilo foi fruto de um interesse amoroso, de cuidado verdadeiro. Agora, para fazer isso, você tem que ter certeza do seu amor. Basta ter certeza do seu amor. E não ficar fazendo aquele jogo da média ponderada, do vamos ver se eu consigo agradar a todos. Não entre nessa. Agrade a verdade, a justiça e o amor. Faça o que é certo, com amor. Alguns vão gostar, alguns não vão gostar. Depois de um tempo, todo mundo aproveitará. E o seu coração andará pacificado. Tem um livro meu antigo chamado Família, Ideia de Deus, que tem coisas lá que eu hoje em dia atualizaria de um outro modo, mas a maioria das coisas que eu digo lá, a maioria, não todas, sobre disciplina de filhos, para mim estão totalmente em vigência no meu coração. Como é o que eu ensino aos meus filhos, eles ensinam aos filhos deles sobre limites. Se não puser limites, não surgirá um ente grato, um ente disciplinado, uma pessoa que saiba obedecer saiba mandar porque aprendeu a obedecer. Só quem de fato aprendeu a obedecer tem alguma chance de saber mandar. E a gente, quando impõe disciplinas para os filhos, está ensinando o caminho de um discípulo, porque a palavra disciplina decorre da palavra discípulo. A disciplina é aquilo que o discípulo pratica. E alguém só é discípulo de uma disciplina, de um modo de ser. E é isso que se tem que fazer, do contrário é melhor desistir de educar. Vamos lá? Caio, desses dois polos, né? Excesso e falta de limite, qual que você acha mais danoso em havendo assim um desequilíbrio? Qual que você acha que prejudica mais pela leitura que você faz? Por exemplo, um filho com falta de limite, um outro com excesso. Você acha que na média... Eu acho que é mais fácil curar o cara que teve excesso de limites do que ajudar o cara que não teve limite nenhum. Porque o cara que teve excesso de limites pode ser curado pelo bom senso, de novas conversas e diálogos, pela terapia, pelo aconselhamento. Tá. Agora, o cara que não teve limite nenhum, só muita porrada da vida para endireitá-lo. Foi a primeira vez que você me ouviu falar a palavra porrada no Papo de Graça. Sem ser na brincadeira. Mas a expressão é essa. É porrada da existência. O cara que teve... a maioria dos que estão aqui tiveram excessos. Excesso de limite. De severidade contra eles. Eles estão deixando
os seus excessos pelo equilíbrio do Evangelho. Mas tem uns que falam aqui comigo que eu digo, não, vai, porque só depois que você entrar no porrete você vai estar preparado para aprender. São justamente aqueles que cresceram sem limite. Esses dão muito mais trabalho. A vara da indignação falhará, diz o livro de Provérbios. O que é isso? A disciplina com raiva, sem amor, sem bom senso, a disciplina como reação zangada, como reação irada, como reação possessa, só produz o que é ruim, não realiza o bem que se almejaria. Por isso se diz em Provérbios, a vara da indignação falhará. Por outro lado, a vara do bom senso, a vara do juízo, a vara da retidão, a vara da sensatez, todas elas curam o ser, melhoram o caráter, educam em justiça o indivíduo, porque tem uma educação para a qual eu envio os meus filhos. É um sistema escolar onde não só eles vão para aprender o currículo do país, mas eles vão também para aprenderem a dificuldade do convívio humano, que é o que a escola oferece. Isso. É uma overdose de idiotice humana na relacionalidade, cada vez mais. No passado você ainda tinha um colégio cheio de coisas agradáveis. É raro hoje em dia, cada vez mais você também manda os filhos ao colégio para eles aprenderem a lidar com o contraditório, com o choque, com o bullying, com a perturbação, porque o mundo está assim e por isso a escola também está assim. E tem um currículo da escola. Agora, tem uma educação intransferível que só é possível de pai para filho, de avô para neto ou de gente que ama para o outro que está sendo educado por esse amor, que é a educação na justiça. Essa não está em currículo nenhum. Isso você só aprende em casa, o que é justo, o que não é justo, o que é ético, o que não é ético, o que não é ilegal, mas não é ético, o que não é criminal, mas não é moral, o que não prende, mas escraviza a mente. Não te prende na sociedade, mas escraviza a tua mente para ti mesmo. Isso você só consegue aprender pela educação na justiça, que é uma expressão de Paulo. Diz que a palavra é apta para produzir toda a educação na justiça, que é o que o Evangelho produz, é a educação na justiça. Você vai para uma faculdade para aprender outras coisas, agora o Evangelho te educa na justiça. Nenhum partido te educa na justiça, eles te educam no ódio, na polarização do ódio. A faculdade hoje não te educa na justiça, ela te educa em muitas matérias curriculares e também te educa no ódio, na amargura, na beligerância, no choque, na bipolaridade política, num monte de outras maluquices. Só a tua casa, se você tiver a luz do Evangelho, poderá ajudar teu filho, teu neto a aprender a educação na justiça. E aí, Bruno? Maravilhoso.